Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, pela sua bendita e santa misericórdia, que se estende até as nossas vidas, nos abençoando no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, nos dando vida neste domingo altamente especial que Ele nos concede. Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã. O Senhor fará grandes coisas em nossas vidas nesse dia, não porque nós mereçamos, mas porque Ele é bom, porque a sua glória brilha para sempre e o seu poder se manifesta em nós. Vamos, meus amados irmãos, nesta manhã, agradecer ao Senhor, vamos nesta manhã interceder ao Senhor, vamos nesta manhã buscar a graça do Senhor para com as nossas vidas, porque Ele se faz presente aqui no nosso meio, para a honra e para a glória do seu nome. Nesta manhã, nós vamos interceder, vamos buscar o poder de Deus para com a vida do nosso bispo, para com a vida dos nossos irmãos, as pessoas que se encontram numa posição altamente diferente, contrária à nossa, precisando do manifestar do poder de Deus, e temos a certeza que o Senhor há de abençoar, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estaremos também, amados irmãos, lembrando-nos dos nossos irmãos ainda, mirim, da igreja pequena, que está chegando, está caminhando, está chegando com força para buscar um aprendizado, para investir, e nós vamos buscar para a honra e para a glória do Senhor, lembrar-nos dessas vidas. Então, meus amados irmãos, vamos orar nesta manhã maravilhosa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis as nossas vidas perante o Senhor nesta manhã maravilhosa. Os nossos corações abertos, as nossas mentes voltadas para Ti, desejosos, ó Pai, em fazermos o melhor para com o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque a má notícia não bateu em nossas portas nesta manhã. Acordamos, ó Deus, e a paz do Senhor, ó Deus, prevalece em nossas vidas, nos permitindo um dia altamente abençoado. Venha ser conosco, ó Deus, venha manifestar-se, ó Deus, em nossas vidas, repreendendo todo o mal, para a honra e para a glória do Teu nome. Queremos, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, nos lembrarmos, intercedermos, ó Pai, pela vida de irmãos nossos, que se encontram numa posição, ó Deus, até certo ponto, contrária à nossa. Lembramos, ó Pai, da vida, em primeiro lugar, do nosso bispo Carlos Alberto, que o Senhor tem sido com ele, tem, ó Pai, tomado a sua vida em Tuas mãos, restaurando, ó Deus, a sua saúde. Obrigado, ó Deus, a cada dia, ó Deus, um poder tem sido derramado na vida dele, e temos a convicção que o melhor o Senhor fará para com o Teu servo. Derrame da Tua graça sobre ele, ó Pai. É o que nós pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Lembramos também, ó Deus, sobre a vida da nossa querida irmã Andréia, ó Pai, ó Deus, que encontra-se internada, ó Pai, neste domingo. Sabemos, ó Pai, o quanto o Senhor tem sido com ela nesses períodos, ó Pai, o qual ela encontra-se, ó Deus, enferma, e temos a convicção que o Senhor está fazendo a maravilha na vida da Tua serva, e nós teremos, ó Pai, resposta do quanto o Senhor é bom e do quanto a Tua misericórdia dura para sempre. Oramos também, ó Deus, por este culto, ó Deus, pela palavra que estaremos pregando. Venha com o Teu poder operar maravilha, venha ser grande, ó Pai, no nosso meio, para a glória do Senhor. Lembramos, ó Pai, da igreja que está chegando, a igreja Mirim, lembramos de Miguel, lembramos de Rafael, de Gabriel, lembramos de Gustavo, lembramos de Brian, lembramos de Pietro, ó Deus, também lembramos de Camille, de Carol, lembramos, ó Pai, de Isabelle, de Bernardo, lembramos de Tiago, Azaf, Helena, lembramos de Caio, ó Deus, e João Pedro, também lembramos de Giovana e também lembramos de Vandrei, que são os nossos irmãozinhos que estarão, ó Deus, tocando a obra no futuro para a honra e para a glória do Senhor. Sim, há motivos sem fim para cantar e bendizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivos sem fim para cantar e bendizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor,
fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós. Palavra viva, verdade e vida, nossa salvação, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós. Palavra viva, verdade viva, nossa salvação. Aleluia. Ao Senhor Jesus seja toda a adoração. Vamos, meus amados irmãos, abrirmos as nossas Bíblias nessa manhã maravilhosa de domingo, no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 20, onde nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 16, para a abertura da palavra de Deus. Mateus 20, do versículo 1 ao versículo de número 16, nesta manhã, para a glória do Senhor. Aleluia. Leiamos, amados irmãos. Porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide, vós também, para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo último e indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça.
não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a estes último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém e amém. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por a leitura tão abençoada, ó Pai, da tua palavra nesta manhã, que chega, ó Deus, de uma forma, ó Deus, esclarecedora aos nossos corações, já preparando o ambiente para a bênção do Senhor. Deus, que a tua unção possa pairar sobre a minha vida, de maneira que não seja eu a pregar, mas o teu Espírito pregando através da minha vida, para que a tua palavra encontre guarida nos corações dos irmãos e os abençoe para o louvor da tua glória. Toma cada tópico desta mensagem, ó Pai, em tuas mãos. Ó Deus, unja cada tópico e coloca, ó Deus, no meu coração, para trazer a palavra para com a tua igreja, e que a tua igreja seja abençoada no Senhor e na força do teu poder, na autoridade que é no nome de Jesus. Repreendemos toda e qualquer artimanha do mal que possa tentar nos atrapalhar, e nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, nesta manhã, exclusivamente, nós estaremos entrando nesse tema, nesse assunto altamente importante, primordial para os cidadãos do reino de Deus. Esse assunto que é de uma importância sem igual para com a vida da igreja e que precisa ser compreendido pela mesma. O que vem a ser, meu amado irmão, o reino de Deus? O que vem a ser o reino de Deus? Eu posso dizer de uma forma clara, especial e taxativa, que o reino de Deus é uma dádiva. É uma dádiva de Deus para com os homens. O reino de Deus é uma dádiva. E essa realidade do reino de Deus ser uma dádiva, desde quando o mesmo foi implantado no nosso meio, desde quando o mesmo foi implantado nos nossos dias, há uma dificuldade sem igual para que o homem entenda o reino de Deus. Para que o homem entenda a realidade do reino de Deus, uma dificuldade muito grande se faz no seu coração. E nós entendemos também que através dessa dificuldade, por causa dessa dificuldade, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor, estabeleceu na sua caminhada, durante os 3 anos que ele esteve no nosso meio, pregando o reino de Deus, pregando a palavra, a realidade do reino de Deus, ele sempre usou, sempre procurou usar de realidades nossas, situações dos nossos dias, para que tornasse fácil, para poder facilitar o entendimento de cada um de nós acerca do que vem a ser o reino de Deus. E nós olhamos nessa narrativa que Jesus finaliza dizendo para nós que no reino de Deus, os últimos são tratados como os primeiros. Veja essa realidade. Os últimos são tratados como os primeiros. De maneira que nós podemos entender que, se formos analisar de uma forma hierárquica, né, no tocante à hierarquia, que sempre o mais antigo o mais antigo tem um valor, uma realidade maior do que o novinho recém-chegado. No reino de Deus não é assim.
tanto o mais antigo como o que está chegando recebe de Deus o mesmo tratamento para a honra e para a glória do Senhor. Como, meu amado irmão, que o teu coração se comporta diante dessa realidade a qual nós acabamos de ver? Como que o seu coração se comporta? Seja sincero, amado irmão, como que o seu coração se comporta diante dessa realidade que nós observamos nessa narrativa? Olhamos e vimos uma situação um tanto quanto incompreensível aos olhos humanos, ao ser observada segundo o nosso entendimento. Essa situação verdadeiramente é incompreensível. Um homem sai procurando outros homens para prestar-lhe um importante trabalho, para prestar-lhe um importante serviço. Aquele homem possuía uma vinha, e aquela vinha estava a necessitar de um trabalho, estava a necessitar de homens que pudessem desempenhar um trabalho sem igual para com a vida daquele homem, para com a vida daquela vinha. Havia uma necessidade de que trabalhadores com disposição, com garra e com coragem pegassem a vinha e tocassem o seu trabalho. E aquela preocupação estava no coração do senhor daquela vinha, do dono daquela vinha, que ele saiu, propôs no seu coração o sair de madrugada para buscar trabalhadores. E com a promessa, é claro, com a promessa de pagar um denário a cada um dos trabalhadores. Um denário a cada um dos trabalhadores. Entenda, meu amado irmão, procurando fazer um mergulho para entender, no tocante a valor, quanto que é um denário, dada a emergência que despertou no coração daquele homem, procurando ver, no sentido de valor, quanto que era um denário, e ao comparar-se com os dias de hoje, um denário, meu amado irmão, significava, era uma importância que correspondia a meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Ou outras palavras, 600 reais era um denário. O valor de um denário, 600 reais. E analisando de uma forma bem mais especial, nós percebemos, amados irmãos, que era sim um grande pagamento. Era um pagamento excelente para um único dia de serviço, um único dia de trabalho. E aquele senhor propôs pagar um denário para cada um dos trabalhadores. Entendam, meus amados irmãos, na época, era esse o valor que o denário valia. E o homem saiu ainda de madrugada. Ainda não havia amanhecido todo o dia. Ele saiu a procurar os trabalhadores. E verdadeiramente, ao encontrar alguns trabalhadores, ainda não era o necessário, ainda não era o suficiente, mas encontrou alguns trabalhadores pela madrugada, contratou cada um deles a um denário ao final do trabalho. Vocês vão lá para a minha vinha, trabalhem, e ao final da vinha, do trabalho, eu pagarei um denário a cada um de vocês. E aqueles homens prontamente foram, iniciaram o serviço pelo qual haviam sido contratados. E aparentemente, sem se importar com coisa alguma, pois
eles estavam convictos, havia uma convicção nos seus corações que eles estariam recebendo um denário ao final de um dia de trabalho. Ao final daquele dia de serviço, eles estariam recebendo um denário, porque para esse fim eles foram contratados. Resumindo, meu amado irmão, estava tudo acertado com eles. Tudo acertado. Não havia qualquer sombra de reclamação ou de dúvida para eles quanto ao que estariam desempenhando e o que estariam recebendo. Mas, meus amados irmãos, o trabalho era grande naquela fazenda, naquela vinha. E o senhor da vinha continuou a sair, a buscar pessoas para desempenhar o trabalho. Saiu de madrugada e, de repente, na hora terceira do dia, ele contratou mais homens para o trabalho. A hora terceira do dia era nada mais, nada menos do que 9 horas da manhã. Alguns chegaram de madrugada e outros às 9 horas da manhã. E qual a realidade, pastor? O Senhor prometendo aos contratados, e eles começaram o seu trabalho com empenho, com garbo, dando o seu melhor, porque mesmo começando às 9 horas da manhã, receberam a promessa que receberiam um denário pelo trabalho executado. Vai prestando atenção na realidade, irmão. 9 horas da manhã, eles foram contratados para receber um denário. E o tempo passou e o trabalho necessitava de pessoas. Ao meio-dia, ou à sexta hora do dia, o homem encontrou outros trabalhadores e fez a mesma coisa que ele havia feito com aqueles que encontrou à madrugada. Trouxe a mesma palavra para com aquele. O trabalho estava intenso e o senhor da vinha continuou a procurar homens, encontrou outros trabalhadores e da mesma forma aceitaram rapidamente aceitaram o contrato, pois já era meio-dia, irmão. Já era meio-dia e uma oportunidade como aquela chegou para o coração daqueles homens e eles prontamente saíram para trabalhar, porque eles não poderiam perder esta oportunidade de receber um denário após o trabalho. E ainda tem mais, irmãos. Para melhorar ainda mais a situação, o impossível aconteceu. Algo impossível aconteceu nessa parábola, nessa realidade, meu amado irmão. Preste bem atenção. Às 5 horas da tarde, o senhor da vinha, na hora 1/10 significa 5 horas da tarde, encontra outros trabalhadores, aparentemente haviam perdido um dia inteiro, em busca de uma porta, em busca de um trabalho, e de repente não encontraram. E às 5 horas da tarde, aquele senhor encontra aqueles homens e o impossível acontece. Estavam já desanimados, porque não tinham encontrado trabalho, e de repente chega alguém e oferece para eles a oportunidade de trabalharem na vinha. Mas, pastor, faltava apenas, já tinha até passado a hora. O expediente até às 4, já tinha até passado a hora.
Trazendo para os nossos dias, o expediente até as 4, a hora tinha passado. Mas assim, o senhor da vinha, na hora 1/10, encontra aqueles trabalhadores e os traz também para a vinha. E o curioso de tudo, os traz para a vinha com a mesma promessa que ele prometeu para aqueles que chegaram de madrugada no trabalho. E tem mais, amados irmãos, com os contratados para a madrugada, como eles haviam começado o trabalho, foram contratados com todo empenho, com toda a garra, com todo desejo. Esses que chegaram às 5 horas da tarde, também se empenharam, trabalharam, deram o seu melhor. Mas, meus amados irmãos, eles não esperavam que ainda poderiam receber um trabalho, esses das 5 horas. Mas a misericórdia os alcançou, porque o Senhor contratou também aqueles homens para o trabalho. Já era hora extra o que eles estavam fazendo, mas o homem o contratou como havia contratado os demais. Aleluia. Uns de madrugada, outro às 9 horas, outro ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e para finalizar, os outros às 5 horas da tarde são contratados para o trabalho na vinha. Às 5 horas da tarde, alguém trabalhou e, de repente, passou 1 hora e o serviço terminou. Houve murmuração entre os trabalhadores. Olha o que eu estou dizendo para que vocês mergulhem a entender a realidade do reino de Deus. Houve murmuração entre os trabalhadores naquele momento. Por quê, pastor? Os que chegaram na hora 1/10, ou chegaram 5 horas da tarde, receberam 1 denário. 1 denário. E tem mais, eles foram os primeiros a receber. O Senhor do reino estabeleceu para o administrador que passasse primeiro para aqueles homens que chegaram 1 hora antes do trabalho terminar. E aquele homem pagou 1 denário para com aqueles, e eles, satisfeitos, foram embora. Saíram para o seu lar, satisfeitos por terem sido alcançados quando não havia mais oportunidade para com a sua vida. Às 5 horas da tarde, ninguém dá trabalho para ninguém. Ninguém oferece um dia de trabalho para alguém já às 5 horas da tarde. E assim também, meus amados irmãos, ele havia pago os que chegaram às 5 horas da tarde, mas assim também os que chegaram na hora sexta, chegaram já às 3 horas da tarde, na hora terceira, os que chegaram na hora terceira, às 9 horas da manhã, os que chegaram também de madrugada, receberam da mão do administrador, assim como eles haviam sido contratados. Receberam 1 denário. Não havia nenhuma outra promessa. O contrato estava regido que ele estaria recebendo 1 denário ao final do trabalho. Mas como o trabalho desses, mas uns trabalhou mais do que os outros, parece ter havido uma injustiça.
Ao analisar, parece que foi injusto o que ocorreu com a vida daqueles homens. Esses chegaram 1 hora atrás e receberam, nós viemos de madrugada e ainda não receberam. Agora, para com os irmãos, chegaram de madrugada e receberam a mesma coisa daqueles que chegaram 1 hora. Eu pergunto aos irmãos nessa hora, com sinceridade, meu amado irmão, como é vista esta situação aos seus olhos? Como que você vê essa realidade? Como que você contempla, meu amado irmão? E a verdade é, por mais que possamos procurar, não há como entender tal situação. Assim é o reino de Deus. Não há como entender tal situação, meu amado irmão, olhando ou analisando com os nossos olhos humanos. Uns trabalharam mais do que os outros, mas com a mesma intensidade, com a mesma carga, eles trabalharam. Fizeram o seu melhor. O trabalho havia começado de madrugada. Você viu na narrativa aqui, o homem saiu de madrugada a procurar alguém para trabalhar na sua obra e ao achar, contratou-os. De madrugada começou o trabalho. Mas, ao final do trabalho, independente do horário que iniciaram o trabalho, todos receberam o mesmo valor de salário. Que realidade! Todos receberam o mesmo valor. E nós podemos confessar que não dá para entender. Por mais que busquemos explicação, não conseguimos entender. Assim também é o reino de Deus. O reino de Deus é nessa dimensão que funciona o reino de Deus. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, diz a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entendermos essa realidade, meu amado irmão, não há uma outra forma, não há uma outra maneira para nós entendermos sem antes conhecermos o reino de Deus. Por isso eu convido a você que está me ouvindo nesta manhã, você que ainda não conheceu, o que não entende, que não aceita até mesmo a realidade do reino de Deus, eu convido você nesta manhã a se permitir conhecer o reino de Deus. Porque assim é a realidade do reino de Deus. E tem mais, irmãos, não tão somente conhecer o reino de Deus, mas também conhecer o Senhor do reino de Deus. O Senhor do reino de Deus. Para entendermos o reino de Deus, como funciona, é imprescindível que conheçamos o Senhor do reino e conheçamos o reino para a honra e para a glória do Senhor. Vamos olhar nesta hora, Salmo 86, versículo de número 5. Precisamos conhecer o Senhor do reino. Amém, irmãos? E o versículo 5 do Salmo 86 diz o seguinte: pois tu, Senhor, és bom. Tu, Senhor, és bom, és compassivo, abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Essa é a realidade do Senhor. Ele é bom, é compassivo, é abundante em benignidade para todos os que o invocam. Meus amados irmãos, está explicada, mais ou menos explicada, a realidade do reino de Deus.
O Senhor do reino é Deus misericordioso e justo. Ele é misericordioso e justo. Se Ele diz para você, eu farei algo, você pode esperar que Ele, assim como disse, o fará. Atente para essa realidade. Se Ele diz que fará, que fez, que Ele faz, Ele fará algo para com a sua vida. Entenda, meu amado, a justiça do Senhor, preste bem atenção, a justiça do Senhor, do reino, ela está acima de tudo que você possa entender, de tudo que você possa afirmar que é justiça. A justiça do Senhor está acima. E ao analisar esta ocorrência que nós vimos, preste bem atenção, essa ocorrência que nós vimos, nós percebemos que havia um contrato. Não foi tão somente alguém que na hora de fazer o acerto saiu dando. Não, havia um contrato para com aqueles trabalhadores. Portanto, aquele senhor não estava sendo injusto. Por mais que aqueles que chegaram de madrugada estavam a lamentar, a reclamar, que estavam recebendo um denário como os demais, que chegaram depois, o Senhor não estava sendo injusto. Porque havia um contrato. Vocês estarão trabalhando na vinha e, ao final, receberão um denário. Então, eles deveriam receber verdadeiramente aquilo que foi passado para com as suas vidas. Aqueles homens, meus amados irmãos, eles foram contratados a um denário ao final do trabalho. Um denário. Independente da hora a qual eles foram contratados, se eles foram contratados a um denário ao final do trabalho e aceitaram a contratação, ao final, caberia ao contratante pagar-lhes tudo o que fora estabelecido no contrato. Caberia ao contratante pagar. E foi justamente o que o contratante fez. Pagou a eles aquilo que era devido. E trazendo esta realidade, dessa parábola para o reino de Deus, assim, meu amado irmão, é a realidade do Senhor do reino. Assim é a realidade do Senhor do reino. O primeiro será como o último. E o último será como o primeiro. Cada um dos cidadãos do reino de Deus precisam conscientizar-se dessa realidade. Eu não tenho nenhuma preferência em relação à sua vida. Você não tem nenhuma preferência em relação à minha vida. O reino de Deus é assim que funciona. O primeiro será o último, e o último será como o primeiro. Não importa para o Senhor do reino a hora da sua chegada. Não importa a hora da sua chegada. O galardão que você estará recebendo é o galardão que aquele que chegou hoje no reino de Deus, aquele que chega hoje, aquele que chega amanhã, é o mesmo galardão o qual você estará recebendo. Atente, meu amado irmão, para a realidade.
Por que disso tudo, pastor? Por que não há diferença entre o primeiro e entre o último? O reino de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma dádiva. O reino de Deus é uma dádiva. Ou podemos dizer, é a maior dádiva que eu, que você, que nós podíamos receber. A maior dádiva que o homem podia receber debaixo deste céu. E que é dádiva, pastor? Ao se falar de uma dádiva, preste bem atenção, uma dádiva, nós estamos falando de um favor imerecido. Uma dádiva é um favor imerecido. Ninguém merece ou faz-se merecedor do reino de Deus. Essa é a grande verdade. Ninguém merece ou se faz merecedor do reino de Deus. O reino de Deus, para cada homem debaixo deste céu, é uma dádiva. Deus me deu de presente. Deus deu para você de presente o acesso ao reino de Deus. Entenda, meus amados irmãos, mais uma vez, o que seria de nós? O que seria de mim, o que seria de você? Se o reino de Deus não fosse uma dádiva, se não fosse um favor imerecido o reino de Deus, o que seria de mim e o que seria de você? O que seria de nós? Como nós entenderíamos o reino de Deus se não fosse o Senhor e Salvador Jesus Cristo para com as nossas vidas? Se não fosse esse favor imerecido para com as nossas vidas? Entenda só como que seria difícil. Pessoas chegaram no reino de Deus de madrugada. O dia não tinha nem amanhecido ainda e homens chegaram para o trabalho da vinha. Outras pessoas chegaram na terceira hora do dia, 9 horas da manhã, já estavam no reino de Deus. E outras pessoas chegaram na hora sexta, na terceira hora, na hora sexta do dia, e outros chegaram na 10ª hora. Na última hora do dia, as pessoas chegaram e receberam o mesmo galardão. Receberam o mesmo galardão. Aos nossos olhos, irmãos, parece a maior das injustiças. Essa é a grande verdade. Analisarmos, nós entendemos que parece ser a maior das injustiças. Pessoas que estão pagando preço já há anos, já há tempo, e de repente chega alguém, alguma pessoa, que até mesmo escarneceu-se daquela pessoa que já está pagando preço. Quantas vezes não viu aquela pessoa passando com a Bíblia, indo para a igreja, pregando a palavra de Deus, e escarneceram-se dessa pessoa. E de repente, chegam hoje e estão credenciadas ao mesmo galardão. Por quê, pastor? Por que estão credenciadas ao mesmo galardão? O reino de Deus não é algo alcançado pelo meu esforço. O reino de Deus não é algo alcançado pelo seu esforço. O reino de Deus, meus amados irmãos, é um presente de Deus para nós. Deus está presenteando as nossas vidas com o seu reino. É um favor imerecido. Amém, irmãos? O reino de Deus é um favor imerecido. E um favor imerecido você concede a quem lhe aprouver. Você concede da maneira a que lhe aprouver. Você faz da forma a qual você acha que deve fazer,
e eu, e nós, tão somente recebemos com alegria, por ser um presente sem igual. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Precisamos entender a cada vez mais o reino de Deus, buscar o entendimento acerca do reino de Deus e buscarmos um entendimento acerca do Senhor, do reino de Deus. Eu quero orar nesta manhã. Eu quero pedir a Deus que abra o nosso entendimento. Aleluia. Que abra o alcance da nossa mente para que entendamos melhor o seu reino e para que vivamos melhor o seu reino em nossas vidas. Aí na sua casa, aonde você se encontra, com a sua família, ouvindo esta palavra, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Em sinal de reverência, curve a sua cabeça nesta hora para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esta palavra, ó Deus, nesta manhã maravilhosa, por esse privilégio sem igual, o qual tivemos, ó Pai, de, Senhor, atentarmos, de mergulharmos na Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, entendimentos, ó Deus, acerca do Teu reino, acerca, ó Pai, da vontade soberana do Senhor, daquilo que o Senhor estabeleceu, ó Pai, tão somente aquilo que o Senhor estabeleceu, ó Pai, ser cumprido, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Pai, dá-nos entendimento aprimorado do Teu reino, da realidade do Teu reino, ó Deus, para que vivamos a cada dia mais prazerosamente no Teu reino. Vamos a cada dia mais, ó Deus, para a honra e para a glória do Senhor, para honrarmos, para valorizarmos, para tocarmos, ó Deus, o Teu Evangelho como o Senhor espera que o mesmo seja tocado. Como o Senhor veio de madrugada, ó Deus, trazendo pessoas para o Teu reino, como o Senhor veio 9 horas da manhã, trazendo vidas para o Seu reino, como o Senhor veio às 3 horas da tarde, trazendo vida para o Seu reino, como o Senhor veio ao final, ó Deus, de um dia, às 5 horas da tarde, trazendo vida para o Seu reino. E, ó Deus, a coroação no final foi unânime, foi igual para todos. Que possamos nos conscientizar dessa realidade. Não somos melhores do que ninguém, porque no reino de Deus, o primeiro, o último é tratado como o primeiro. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.